E voltamos ao nosso educacional, a gente dá análise, né, que vamos fazer e vamos provar que se realmente, né, um ativo ou outro pode ser tanto inimigo quanto amigo da famosa Selic, que hoje está então em 15% ao ano, com este conflito que está entre Estados Unidos e Irã, tomada na possível, provável bloqueio, né, do Estreito de Hormuz, fazendo com que então, o preço do petróleo então faça seu aumento. Com isso, nós teremos possível aumento sim da gasolina, do diesel no Brasil, e os preços sim dos derivados do petróleo, aquele petróleo refinado que na Petrobras faz a compra dele, né, ou seja, ele exporta o petróleo bruto, né, e aí compra o refinado, os derivados de petróleo, já que no Brasil não é um grande potencial, né, de usinas de refinarias. Com isso, da análise de hoje referente então da Selic em 15%, então vamos falar do fundo imobiliário, né, ALZR11, né, cotado então do dia 9/3/2026 a R$10,76. Lembrando que não há nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de carteira, apenas fins educacionais, né? Cotado então pelo PVP dele, né? Que é o preço sobre valor patrimonial, né? Cotado então no preço justo, né? 1,01, na liquidez diária dele grande, né? De 2,51 milhões de reais. A valorização dele teve sim, né? De 19,16% no último de um ano atrás, referente. O menor preço então foi lá em R$ 8,82 e hoje então uma grande valorização de praticamente então R$2. E por que então esse fundo imobiliário ele pode ser tanto amigo quanto inimigo sim da Selic, né? Caso nós tivermos então a manutenção da Selic, sim, o fundo imobiliário ele terá grandes problemas, né? Ou seja, porque ele vive de renda passiva. Com isso ele tem os clientes, né, que pagam aluguel referente aos galpões, né? Ou seja, o prédio que ele faz, as locações. Nós temos então 122 milhões de cotas emitidas para 182 mil o número de cotistas, né? O valor patrimonial por cota, preço justo, seria R$10,63, né? O fundo de tijolo. E aí nós temos o último rendimento dele distribuído de 8 centavos. E a vacância dele, né, com tudo isso, dessa questão mesmo da Selic em 15%, está marcada então em 0%, ou seja, todos itens, né, dos imóveis colocados, né, para locação, então todos ocupados. Mesmo assim, é um fundo imobiliário, né, que nós temos então comparação com o IFIX, né, CDI, ele perde para os dois. Quando a Selic um dia de um futuro distante, como diria então Star Wars, né, tiver uma queda significativa, sim, esse fundo ele poderá então retomar a sua original, de ultrapassar então esse índice, né, que é o do CDI. É um fundo imobiliário distribuidor de dividendo. Hoje o dividendo atual está 9,34%, dos últimos 5 anos 8,98%, e referente a isso ele sempre distribuiu o dividendo ao longo do seu tempo, né, daqui da comparação de um ano. Então se você tivesse comprado uma cota, né, dele de um fundo nos últimos 12 meses, você teria então acumulado então R$2,46. Se tivesse comprado como, por exemplo, né, 10 cotas, sim, aí você teria acumulado um total de dividendo então de R$24,60, fazendo que então seja 2 cotas que você poderia comprar então gratuita através dos seus dividendos recebidos através então desse fundo imobiliário nos últimos 12 meses, então com 10 cotas. Ao longo do tempo ele sempre distribuiu a média, né, de 8 centavos, lógico, resultados passados, na, né, garantia de retorno futuro. E o que tem de diferente desse fundo imobiliário, né, de tijolo, nós temos então São Paulo 19 imóveis, Rio de Janeiro 3 imóveis, Rio Grande do Sul 1 imóvel. Aí nós temos as localizações desses imóveis, né, BRF Guarulhos, nós temos como por exemplo DASA Sumaré, nós temos a Globo, né, do Rio de Janeiro, nós temos a Sky, nós temos também a loja Uba São Bernardo do Campo, né, CDB Morumbi, né, Scala Data Center, né, nós temos o Açaí Guarujá. Comente aqui nos comentários se realmente você já conhece esses imóveis, se mora perto, viu falar. Então ele sim, esse imóvel, ele pertence então a este fundo imobiliário ALZR11, e os clientes dele por via de dúvidas, né, ou seja, nos últimos 12 meses sempre esteve então 100% de locação ocupadas, ou seja, é um contrato geralmente feito longo,
de um longuíssimo prazo, né? Com isso nós podemos então verificar que então 2025, né, 2024 ele teve uma pequena variação simples, né? Na questão mesmo de 2023 estavam todos ocupados, 2022 também eles estavam todos ocupados, então realmente são imóveis com muita localização muito privilegiada, fazendo com que o seu, né, inquilino, né, ou seja, o locatário esteja satisfeito, mas, né, como nós temos uma Selic então de 15% ao ano, se esses clientes pegar muito dinheiro emprestado no mercado de empréstimo, para financiamento, para capital de giro, se a empresa não cortar os gastos, né, com altas despesas, poderá então ter problemas de caixa, falta de pagamento, né, de recebíveis, né, ali do aluguel, e o cotista deste fundo imobiliário não receber sua cota, que de algum motivo, né, podendo então dar esse alerta de não receber seu dividendo, referente então a inquilinos, né, que tem problemas de caixa e não conseguindo honrar com seu aluguel no final do mês. De grande comparação referente, falando então de Selic 15% ao ano, fazendo então uma simples simulação, né, com pré-fixado, ou seja, o pré-fixado é o seguinte, um exemplo, né, João vai lá e faz um investimento hoje, né, lá no Tesouro Direto, e o que acontece? Esse pré-fixado ele fica pré-fixado até o vencimento. Se eu faço um investimento errado, né, num pós-fixado, e a Selic começa a cair, você vai perder dinheiro ao longo do tempo. Aqui eu ganho dinheiro ao longo do tempo, fixando essa taxa, né, que nós temos referente, né, aos juros hoje, né, e o valor líquido que o João, um exemplo aqui, resgataria, uma previsão, então, uma projeção, né, de 6 anos, queremos fazer então esse futuro cenário, né, esporádico, né, de 24.801, já retido o imposto, já retida a taxa da B3, então o líquido dele então seria 24 mil, e o valor dele investido, o valor investido dele seria um total então de R$17.500, fazendo uma simulação, né, de apenas R$250 mensais, né? Ou seja, durante então 6 anos você investiria 17 mil, e o total que você resgataria ao final então deste prazo, né, de 6 anos seria em torno então de 24.801, né, fazendo praticamente um ganho neste caso aqui, né, de R$7.300, ou seja, R$7.300, né, em 6 anos, realmente numa firma ou uma empresa que não distribui dividendo, participação do lucro. Neste caso aqui, sim, você vai fazer então o seu investimento por meritocracia nesse cenário fictício, né, que você poderá então ter aquela previsão de usar aquele dinheiro, um exemplo, R$7.300, né, para poder fazer aquela viagem, você fazer, né, realizar um sonho que você tem lá na frente. Realmente o foco é fazer então investidores e não especuladores. Da comparação referente então da poupança, o João quer investir na poupança, então o João vai perder dinheiro, ou seja, ele vai receber apenas 21 mil, e além do que poderia receber os 24, se ele fosse investir no CDB, emprestando para o banco, né, XY, ou seja, você no Tesouro Direto aqui, desse cenário fictício, você iria receber R$2.000 a mais, no fundo DI você iria receber R$2.000, então todos esses índices aqui, eles perdem sim para o Tesouro pré-fixado com resgate, então 1º de janeiro de 2032, e levando em conta, né, com uma taxa, né, de rentabilidade anual de 13,67% ao ano. E se o João tivesse investido, né, como por exemplo nesse cenário fictício, R$250 mensais, começando com uma cota, né, começando com uma cota no primeiro mês, aí no segundo mês ele vai fazendo os aportes mensais de R$250, equivalente então a 6 anos, ou seja, ele investiria um total então de R$18.000,10,76, e ele acumularia um total de dividendos então de R$5.700, ele teria um patrimônio final então de R$23.710,82, e a renda final projetada ele teria sim, ele valor recibo de renda passiva, ou seja, renda passiva é aquilo que você investe, recebe, né, fazendo o dinheiro trabalhar para você, ou seja, R$176,29 no final, né, de 6 anos, isso no dividend yield médio, né, de 8,92%, né, do fundo imobiliário a
LZR11. Aí já fazendo uma comparação, né, total investido, total resgatado, numa planilha de uma projeção, né, fictícia, né, de 6 anos, né, de valores futuros, desse conflito entre Estados Unidos, Irã, Israel. E aí com aquele olhar de incógnita no pequeno e médio investidor, onde invisto, né, ou seja, do bom e barato, para que você não possa receber a grande influência do mercado, né, da grande renda variável. Lógico que fundo imobiliário é uma renda variável, né, mas aqui ainda podemos fazer com fundo imobiliário, que nós temos imóveis, né, de grandes clientes seguros, de até um certo ponto que já demonstrou ao longo do seu passado, assim como a contabilidade olha para o passado, né, e verifica sim, realmente os fatos geradores que aconteceram. Então realmente o que aconteceu foi aqui nesse cenário de uma cota inicial, mais R$250 mensais. O João ele investiu um total de 18 mil, né, e ele recebeu um total então de R$5.700, e o patrimônio dele final R$23.710,82, e o tesouro pré-fixado, ou seja, ele vai receber líquido, livre de impostos, já descontado B3, já descontado imposto de renda, né? Muita gente, né, está se preparando para a declaração de imposto de renda das novas regras que sairá dia 16, e vamos aqui no canal fazer uma análise cuidadosa, né, referente então das novas regras de hoje, para preparar o investidor, aquele pequeno investidor, aonde ele poderá então resgatar aquelas notas de corretagem, né, e falar com o seu contador, né, para que ele faça então o seu devido trabalho, que seja, cobre o valor justo. Então ele receberia aqui nesse caso aqui, então, fazendo uma comparação, ou seja, o tesouro direto pré-fixado, então ele receberia uma vantagem sim de R$1.100 aproximadamente, isso investindo então R$250 mensais no mesmo cenário. Então aí fica a reflexão, né? Se esse conteúdo informativo, né, te deixou então fora do muro, aonde investir, aonde não investir, comente aqui nos comentários referente qual ativo, né, chamou mais atenção, se foi o fundo imobiliário ou se foi o pré-fixado, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho e compartilhe com a galera.